Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o nosso estudo bíblico, estudando as cartas de Paulo. Nós estamos estudando Filipenses. E aí eu vou pedir para a irmã Vani fazer uma oração para a gente estar iniciando hoje. Irmã Vani? Sim, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui nesse momento para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha como sementinha, encontrando, Senhor, um coração fértil, disposto a estar obedecendo a Tua palavra, Senhor, e que ela venha se propagar a cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida do Marcelino, do Edgar, Senhor, trazendo esse estudo tão precioso para as nossas vidas, que possamos caminhar nessa base, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. 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 Obrigado, Vani. Então vamos começar aqui. Então nós estamos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, né? Aqui na estante é a sexta carta. E a gente já falou um pouco sobre o local, sempre deixo esse mapinha aqui, mostrando aqui Roma, onde ele estava quando escreveu, e Filipos aqui, né? Então, essas duas setinhas amarelas. Né? Filipos, a igreja que ele fundou na primeira viagem missionária, e depois da terceira viagem missionária dele, quando ele voltou para Jerusalém, ele foi preso e foi levado para Roma, né? E aí, lá, quando ele estava preso, é que ele escreveu essa carta, né? E aí, essa foto eu também gosto de deixar, porque tem, apesar de estar escrito pequeno aqui, mas ele tem uns dizeres de cada carta, né, quando elas foram escritas, né? E a gente viu aqui, né, que essa carta que a gente está lendo, que é Filipenses, que é número 10, né, que ele fala aqui, ó, ele estava em Roma durante a primeira prisão, né? Ele estava lá nessa primeira prisão, ele ficou uns 2 anos, mais ou menos, preso, né? E, e aí a gente... Aí é só uma suposição, quando a gente faz o estudo bíblico aqui. Dá a impressão que ele já está no final da, da, da prisão, porque ele já está prevendo já que logo ele vai sair, né? Aqui, quando a gente vê as leituras, a gente vê que ele já está bem otimista. E depois, quando ele foi preso novamente, né, na segunda prisão, né, que foi uma mais rigorosa, foi lá que também ele foi morto, né, na segunda prisão. De lá que a gente vê aqui nesses itens, a última carta que ele escreveu, aqui, né, que é a segunda Timóteo, né, que é aquela famosa carta que ele fala, né, que combati o bom combate, agora cheguei no final, né, mas na certeza de que fiz o que eu tinha que fazer, né, e ele já admitindo que já chegou no final da carreira, né, então ele já estava prevendo aí a sua morte. Bom, e agora, quando ele estava escrevendo essa carta de Filipenses, a gente sabe que foi a primeira prisão lá em Roma que ele estava escrevendo. E hoje, a gente está falando sobre essa carta, a gente está no capítulo 2, que a gente está vendo os exemplos de humildade, de serviniência, de obediência, onde a gente já aprendeu de Paulo e do próprio Jesus. Hoje a gente vai falar sobre Timóteo, né? E sobre o Epafrodito. E eu quero comentar um pouco aqui também sobre Timóteo, né, a título de estudo para a gente, né, Timóteo. Aqui, olhando na lista das cartas de Paulo, as últimas cartas, né, foi 1 Timóteo, depois ele escreveu para Tito, né, depois ele escreveu 2 Timóteo. Só a título de conhecimento, importante a gente saber, Timóteo foi um companheiro de Paulo que ele tratava como filho mesmo, sabe? Ele gostava muito do Timóteo, Timóteo ajudou muito Paulo, né, na sua jornada,
E ele o tratava como um verdadeiro filho. E a gente vai ler agora, hoje, dando sequência, a gente vai ver ele mencionando ele de filho, né? Ele fala, ele chama Timóteo de filho. E eu até convido, né, os irmãos, quando tiver um tempinho, ler aí as cartas, tanto primeira quanto segunda de Timóteo, né? E Timóteo foi um ajudante de Paulo muito importante, né? E nessas cartas que ele envia a Timóteo, a gente vê muitos ensinamentos, né? Timóteo, ele foi enviado ali para Éfeso, para ficar em Éfeso, ele ajudava Paulo lá, né? Lá em Éfeso. Tanto Paulo ajudava ele em Éfeso, quanto Tito ajudava ele lá em Creta. Lá em Creta, aqui até, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Aqui no mapinha, ó, tá vendo aqui embaixo, logo que eu tenho aqui Líbia, né? Tem uma ilha aqui muito importante aqui, essa aqui é a ilha de Creta, né? Ele mandou, o Tito ajudava ele aqui. Quando vocês forem ler Tito, vocês vão ver que Tito ajuda a organizar as igrejas aqui, né? E ele fala sobre escolha de líderes, de presbíteros, diáconos, né? É uma carta importante que a gente vai ler no futuro, mas são ajudantes de Paulo que vão ajudar as igrejas, né? Tanto é que aqui a gente vê aquelas cartas dizendo que a gente precisa, quais são as condições de ter liderança na igreja, né? São pessoas retas, pessoas confiáveis, pessoas que têm determinadas atitudes, enfim, para que a obra do Senhor seja bem conduzida. E aqui a gente falando do Timóteo, né? Quando ele fica lá em Éfeso, Timóteo basicamente ajuda muito Paulo a combater os falsos mestres, que a gente também vai falar um pouquinho hoje aqui. Por isso que eu estou dando aqui já uma palhinha para a gente, né? A gente entender um pouco de contexto, entender um pouco das pessoas, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? E aí, a gente também falou um pouco da igreja quando ela foi fundada, a gente já comentou, né? Do que aconteceu lá. E aí, na leitura, a gente hoje está no capítulo 2, né? Mas, né, só enfatizando, o capítulo 1, no capítulo 1 ele vem agradecer e orar pelos filipenses, porque é uma igreja que vem se desenvolvendo, eles têm fé, eles estavam progredindo, mas como toda igreja, tem sim alguns problemas e precisa de orientação. E aí, essas orientações de Paulo, quando ele conceitua as coisas, servem hoje para a gente, né, de aprendizado. E é isso que a gente está aprendendo. No capítulo 1, ele já ora pelos filipenses, né, por essa disposição, por eles estarem indo bem no caminho do evangelho, né? Paulo também fala sobre a situação dele lá na prisão, mas que mesmo sendo uma situação ruim, o evangelho progrediu, né? Então, mesmo diante das circunstâncias ruins, a gente tem que levar o evangelho, e Paulo mostrou isso, e aí depois ele veio falando sobre algumas coisas importantes na nossa igreja. Então ele começou no final do capítulo 1 falando da unidade que a gente precisa ter, da união dos irmãos, para lutar junto pela fé evangélica, para a gente levar o evangelho correto, estudado, entendido, e que a gente não se abale pelos adversários, né? E, então Paulo ensinou isso. E aí, no capítulo 2, a gente começou a estudar. Paulo enfatizou a humildade, ele enfatizou que a gente precisa pensar mais no outro do que a si mesmo. Então, Paulo deu esses exemplos. E aí, ele vem dando esse exemplo de humilhação, de servidão, de focar no outro. Começou dando exemplo do próprio Cristo, onde a gente estudou bastante isso, aqui no capítulo 2. Como é que ele, sendo Deus, ele se esvaziou, se tornou humano, se tornou servo e, acima de tudo, obediente ao projeto de Deus. E no final ele foi exaltado sobremaneira. E aí, na sequência, ele deu o exemplo dele também, né? Ele deu o exemplo dele, onde a gente viu aqui, domingo passado, que a gente estudou no domingo passado, que ele está falando sobre
a gente está nessa condição de servir, né? E também ele colocou aqui que a gente precisa preservar a palavra, a gente precisa ser inculpáveis, irrepreensíveis. Então a gente tem que ter uma vida em santidade para que o nosso testemunho também fale pela gente, né? Então ele fala sobre isso porque a gente tem um projeto de Deus, a gente tem uma responsabilidade de levar essa luz para as pessoas, essa luz que é Cristo. E a gente tem que fazer isso de forma correta, de forma irrepreensível, de forma, né, que sejamos inculpáveis, né, diante de uma geração que é muito ruim. Ele chama aqui de pervertida e corrupta. Quer dizer que não é fácil. Não é fácil, já falamos isso, que não é fácil, mas a gente precisa perseverar e fazer isso. E ele também termina aqui dizendo que ele também acha que ele não vai. Todo esse sacrifício que ele fez para levar isso para eles não foi em vão. E aí, nesse finalzinho de bloco, aqui no versículo 17 e 18, aí ele fala: mesmo que foi difícil, mesmo que teve dificuldade, mesmo que eu fui oferecido por libação para esse sacrifício, para que a sua, né, a vossa fé seja efetiva, então eu me alegro. Então ele falou aqui: eu me alegro com vocês e peço que vocês também alegrem-se comigo. Por quê? Porque ele também está passando dificuldade, mas essa alegria de levar o evangelho é que tem que perdurar. Então, quando a gente fala que essa aqui é a carta da alegria, todo mundo fala da carta da alegria, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, é a alegria da gente estar com Jesus, a alegria da gente estar na obra com Jesus. Essa alegria é que vai nos fortalecer, sabendo do galardão, sabendo da salvação, sabendo do que Deus tem para a gente. Então, a gente vai passar a dificuldade e a gente vai se alegrar em Jesus. Ele é a nossa alegria. Sabendo que a gente está indo com Ele, nos caminhos que Ele está pedindo. Então, a gente tem que se alegrar nisso, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades. Não é que a gente... Essa alegria, né, que a gente fala aqui, né? Não é que, né, acontece um negócio ruim, eu vou me alegrar. Não é se alegrar aqui pensando no negócio ruim, né? É se alegrar em Jesus, se alegrar no nosso Salvador, que vai nos fortalecer para quando acontecer alguma coisa ruim, a gente ter força para passar por essa situação. Então, ele falou e tudo isso, deu exemplo dele, e agora a gente vai ler hoje os outros dois exemplos. Estão aqui, né, do versículo 19 ao 30, que é onde termina aqui o nosso capítulo 2. Então, nós vamos ler aqui os versículos de 19 a 30, vamos ler junto e comentar, e vamos falar um pouco desses dois companheiros de Paulo, Timóteo e o Epafrodito, né, que a gente já comentou um pouco lá atrás, mas aí, conforme a gente vai lendo e conversando, a gente vai entendendo mais o contexto na história daquela época, tá bom? Bom, como sempre eu faço, antes de eu começar a leitura, né, eu gostaria de perguntar se os irmãos aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Edgar? Marcelino, quando a gente fala de alegria, né? Você está me ouvindo aí? Uhum, Quando a sim. gente fala de alegria, a gente tem hoje em dia essa palavra está um pouquinho já corrompida, né? A alegria está relacionada a muitas coisas que também não tem, né? Então a gente acha que, puxa, as pessoas são tão alegres fora da igreja, mas por coisas muito, muito efêmeras, muito que passam, são alegrias momentâneas, são coisas que te dão aquela, né? Aquela coisa, estamos numa festa, estamos num show, estamos ali vivendo uma situação, né? Mas é uma alegria sem fundamento e que ela vai muito rápido embora, né? Então essa alegria que o cristão precisa, né, adotar para a vida dele, é a alegria de estar constantemente feliz por aquilo que, né, por quem está servindo, para quem está servindo e o que é a vida dele, né? Então a gente precisa estar entendendo que essa alegria não está relacionada ao que tenha acontecido na volta, e sim alegria por estar vivo, vivendo tais situações e enfrentando de uma maneira em que Cristo que te dá essa alegria, né? Cristo que te dá essa motivação para seguir. Então, às vezes a gente fica comparando, puxa, mas o pessoal é tão alegre ali do lado e nem vai para a igreja. Não, não é isso, não é essa alegria do mundo, né?
Então, às Exato. vezes, a gente faz um pouquinho de... A gente confunde um pouco, né? Um momento alegre dentro da igreja talvez não seja essa alegria que a gente está falando, né? É simplesmente um momento em que algo aconteceu, em que todos fizeram uma grande festa ali naquele minuto, naqueles segundos, naquele tempo, né? Mas não é essa alegria que perpetua por todo o tempo da sua vida, independente das condições, né? Independente dos fatos que venham a ocorrer por perto, né? Não, é uma alegria constante, por a sua vida estar servindo a Deus. Então é muito diferente dessa alegria que é apresentada para o mundo, né? Por fatos, por gols, por festas, por, né? A gente precisa também conseguir separar um pouquinho essa alegria que ele fala, né? Exatamente. Inclusive, quando ele fala no final, né, quando ele fecha ali no... Quando ele fala assim, que eu me alegro com vocês e vocês também alegrem-se comigo, ele está falando dessa alegria que o Edgar está comentando, né? A alegria da obra, a alegria de estar com Jesus. Ele orou pelos filipenses, falando, poxa, o crescimento deles na fé tá bom, eu me alegro nisso, né? Ele está falando, me alegro de ter sofrido, né? E vendo esse resultado espiritual, eu me alegro. E ele fala para vocês, vocês também estão me vendo sofrendo, mas o resultado do meu sofrimento aqui, né? O evangelho progrediu aqui onde eu estou, nessa prisão com os guardas, enfim, né? Então ele fala, se alegrem nisso. É isso aí. Então, não é essa alegria que o Edgar acabou de falar aqui, que é a alegria, né, de coisas banais aqui do mundo. Muito bem Você vai colocado. numa festa, né? A alegria de estar reunido com um grupo em casa, uma família. Né? Depois vai todo mundo embora e você fala, puxa, olha, foram todos embora, né? Você vai numa viagem e na viagem você tá alegre, tá aquela coisa. Agora arruma as malinhas, vão voltar para casa, para a realidade, né? E se você está em Exato. Cristo e a sua vida, né, se tornou uma coisa alegre por você estar servindo a Cristo, voltando da viagem, saindo da festa, numa situação difícil, né, passando por turbulências ali na sua vida, mas você está alegre, se tiver turbulências, você sabe que você vai superar lá na frente, e essa é a alegria, né, que vem de Deus. E não é essa que é comparada ao mundo, né? Eu estou Exato. buscando viver feliz. Não, você não pode se enganar, as coisas vão ser complicadas na vida. Mas essa alegria que vem de Cristo, ela supera tudo isso, né? A gente não pode misturar as coisas, né? Senão a gente vai se decepcionar, né? Perfeito. Perfeito. Bom, e agora, então, vamos ver, né? A gente está falando de humildade, de servidão, né? A gente está falando sobre o foco, sempre Paulo falando, o foco é sempre o próximo, né? E não você mesmo, né? A gente já falou sobre isso. Por isso que ele trata muito da humildade e da forma com que a gente ajuda as pessoas, da forma com que a gente é obediente aos ensinamentos de Jesus. E aqui do versículo 19 ao 30, eu vou ler. Então, tem mais dois exemplos de pessoas que são obedientes e servos na obra, né? Então, vou ler aqui, tá bom? Do 19 ao 30. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então, logo tenho eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, e com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse,
visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, aqui tem um trecho bacana, hein? Vamos conversar bastante, fiz bastante anotações, porque a gente tem que ler com calma, porque tem muito ensinamento aqui. Então, quando ele fala assim, ó, olha só como ele começa, né? Ele está fazendo planos, né? Ele está fazendo planos para enviar Timóteo e Epafrodito, né? E Paulo, quando ele faz planos, ele já começa assim a frase, ó, espero, porém, pelo Senhor mandar-vos Timóteo. Então, Paulo aqui já quer nos ensinar que todos os nossos planos a gente tem que estar submetendo ao Senhor. Porque às vezes a gente faz plano e muda, como aconteceu com ele, né? Ele estava pensando em ir para a Ásia, o Espírito Santo falou com ele, mandou ele lá para o Ocidente, para a Macedônia, né? Então, muitas vezes a gente faz planos, mas a gente tem que submeter, sim, sempre nossos planos a Jesus, ao nosso Deus. E ele fala assim, ó, vou mandar Timóteo, mas espero no Senhor que aconteça isso, tá? Então, se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus me direcionar, eu estou pensando em fazer isso. Vou mandar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de tal sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Então, irmãos, quando ele fala aqui de enviar Timóteo, né, que ele fala que ele realmente é uma pessoa que cuida dos interesses dos outros, né? Então, quando ele fala aqui no versículo 20, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. No caso dos vossos interesses aqui, ele está falando é o pessoal lá de Filipos, né? Então, ele está querendo dizer que realmente ele é um servo, ele cuida dos interesses de outros. Porque aí no 21 ele fala, porque normalmente os outros às vezes buscam sempre o próprio interesse e não o que é de Cristo. Então, é diferente de Timóteo. Então, Timóteo é realmente um servo. Que ele realmente, ó, ele coloca, sinceramente, ele é o rapaz que vai cuidar, sim, dos seus interesses aí do pessoal, né? Então, eu vou enviar ele, sim, e ele cuida, sim, dos interesses. Se a gente não lê com calma, a gente não percebe isso, a gente fica meio confuso, né? Então, por isso que é bom a gente ler, prestar atenção e conversar, né? Porque é isso que ele está falando aqui. Ele quer mandar o mais breve possível para que ele também fique animado, né? Você sabe que lá, né, nessa época não tinha o WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp. Preciso ver como é que o irmão tá, vamos já mandar. E aí, como é que você tá? Beleza? Já vamos fazer um vídeo? Não tem isso, né? Naquela época é difícil a comunicação. Tem que mandar alguém para saber o conhecimento de que está acontecendo lá, né? Para depois a gente... Então, naquela época era bem difícil, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem que entender também aqui como é que uma pessoa, né? Como é que eles se comunicavam, né? E demora um pouco, né? Então, fala, vou mandar o Timóteo aí, né? Vou mandar a mensagem, meu Timóteo, o WhatsApp, vai chegar aí, você me responde depois, né? Então, e é isso que eles faziam, né, na época, né? Enviavam essas pessoas para dar conhecimento da situação. Então, eles ficavam ansiosos, né? Eu quero mandar logo, né? Vocês conhecem a situação, né? Para que vocês conheçam e saibam, né? Porque a última vez, né, estava nessa situação. Preciso logo atualizar para que tire essa coisa do nosso coração. Hoje para a gente, esse negócio aqui é instantâneo, né? E aí, e ele está falando, eu estou mandando um servo que realmente cuida dos vossos interesses. Pode ficar tranquilo que esse é um servo mesmo reconhecido. E ele faz essa propaganda, vamos chamar assim, de Timóteo, né? E aí ele fala, né? De novo, aqui no 21, ele fala que as pessoas procuram o que é seu próprio, né? Os interesses próprios, não de que é de Cristo. E aí ele fala aqui no 22, e conheceis
o seu caráter provado. E conheceis o seu caráter provado. O seu caráter provado, ele está falando aqui de quem? De Timóteo. Então ele está falando, eu vou mandar Timóteo. Quando a gente for ler, tem que prestar bem atenção por causa disso. Ó, se eu vou mandar Timóteo, aí no 22 ele fala assim, e conheceis o seu caráter provado. O seu quem? Do Timóteo. Por que vocês conhecem? Ele está falando, vocês conhecem esse que eu vou mandar. Aí ele começa a falar de Timóteo, tá bom? Aí ele fala, vocês conhecem sim, conhecem o caráter? Aí ele fala, por quê? Ele serviu ao evangelho junto comigo como filho. Porque eu risquei o filho aqui, foi, né, para chamar essa atenção, que não é que ele é filho, é como um filho. Então, Paulo trata Timóteo como um filho. Ajudou muito, né? Acabamos de falar, né, que o Timóteo ajudou muito lá em Éfeso, né? Paulo deixou ele lá, falou, ó, cuida aí da igreja, tem falsos mestres. A gente já comentou bastante aqui, vamos comentar hoje também sobre esses falsos mestres, a falsa doutrina, né? Os judaizantes que queriam, né, divulgar que a salvação, para você ser salvo, você tinha que crer em Jesus e se tornar judeu, circuncisar, e seguir toda aquela legislação, enfim, que Paulo combatia. Falou, agora a nova aliança é diferente, não é assim, né? Então, e Timóteo ajudou muito Paulo lá em Éfeso, tá? Bom, aqui, então ele começa a falar como Timóteo era. Edgar? Quando você fala ali no 21, do seu caráter, né? Conheceis o seu caráter provado. Quando você vai buscar na origem da palavra caráter, né? No grego você tem caráter como representando um objeto onde eram gravados, como se fosse uma moeda, né? Do lado de cá, cara, e a cara é gravada com caracteres que identificam o valor daquela moeda. Quando você grava uma marca num boi, numa vaca que você tem, num bezerro, que você tem para representar que aquele lá é do seu gado, é o seu gado, você tem identificações naquela gravação ali no couro dele, que dão identificação de que aquele é um bom gado para ser vendido, ou tem dono, tem procedência, né? Então caracterizou-se como algo que vem de algum dono daquela boiada, né? daquele gado, e que tem valor. E aí vem essa questão mesmo de algo que te dá valor, que te dá referências, né? Então, um caráter provado, né? O seu caráter, as suas referências são provadas, né? Aquilo que você é, né? As pessoas reconhecem por uma identificação que é de Cristo ali, ou que é de, né? Então, isso é interessante, você buscar a palavra caráter como características fundamentais para a sua vida, né? As pessoas identificam rapidamente, né? Certo, muito bem colocado. E aí ele fala, bom, e vocês conhecem, né, essa especificidade do Timóteo, que eu quero enviar, né? Porque vocês sabem que ele serviu o evangelho junto comigo, como filho ao pai, né? Ele foi obediente junto, nessa missão de Paulo. Então, ele também ajudou muito para levar o evangelho. E aí Paulo fala no 23, este, com efeito, é quem espera enviar. Este quem? Timóteo. Estou falando de Timóteo. Timóteo, esse que eu estou falando, é esse que eu quero enviar. Então, logo eu tenha visto a minha situação. Como assim, né? Então, logo eu tenho visto a minha situação, né? Só para entender aqui. Então, ele falou assim, eu quero mandar o Timóteo, né? Tão logo eu vejo aqui minha situação, então ele já está, que nem eu falei para vocês, né? Parece que ele já está meio encerrando lá a, a prisão dele lá, 2 anos, né? Ele ficou preso. Então parece aqui que ele já tá se arrumando para ir, né? Dá essa impressão. Ele falou, porque tão logo eu vejo aqui como é que vai ficar, eu vou mandar ele logo. E aí no 24 fala, eu espero, né, estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Eu até risquei esse brevemente. É por isso que eu falo que dá essa impressão de que já está se resolvendo a situação dele, porque ele falou assim, estou terminando aqui de ver uns negócios, mas já quero mandar o Timóteo, tá? Mas eu também estou persuadido no Senhor de que eu logo vou também. Brevemente,
eu também vou. Porque assim, ele vai mandar o Timóteo para ajudar o pessoal lá. Agora, se der, até ele vai. Porque ele acha que eu tô achando que vou logo. Nesse versículo 24 aqui, dá a impressão que ele está falando, ó, logo vou para aí. Né? Então dá a impressão que já está no fim, mas isso é só uma suposição quando a gente lê isso daqui, né? Mas a gente está vendo que, não, vou mandar logo, estou preso aqui, mas logo vou ver minha situação aqui, mas eu vou mandar o Timóteo aí para vocês e já, quem sabe, em breve, eu também irei. Então, aqui, até esse versículo 24, ele fala de Timóteo e fala bem de Timóteo. Ó, esse que eu estou mandando, pode confiar, porque esse serviu o evangelho junto comigo como filho ao pai. Então, esse aí, você pode confiar. E aí, no versículo 25 para frente, agora, ele vai falar de um outro personagem aqui, que a gente vai falar sobre o Epafrodito. É difícil falar esse nome, né? Tem que falar devagar, senão não erra, né? Então, no 25 está escrito assim, ó, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Então, aí ele vai falar de Epafrodito. Por um lado, o que ele é? Meu irmão, cooperador, né? Meu irmão aqui também no sentido figurado, né? É um cooperador, é um companheiro de luta, né? Então, por um lado, ele é um ajudante, um companheiro de Paulo, assim como Timóteo, né? Nessa luta de levar o evangelho. E por outro lado, ele também é, né? Por outro, olha lá, ele fala assim, ó, por um lado, ele é meu companheiro, ele é o meu irmão, ele me ajuda, tal. Por outro lado, né? Ele é vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, queria explicar isso daqui. Antes de eu explicar essa questão aqui, essa frase de Paulo, quando ele fala que o Epafrodito é o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, vamos entender então o que aconteceu. Como é que ele vai enviar o Epafrodito se ele é o mensageiro deles para ele? Já vou explicar aqui. Fala, Edgar. Quando você fala da palavra, mais uma palavra que pode ajudar a gente a entender um texto, né? Quando você estuda algumas palavrinhas, são legais porque dá uma abertura, às vezes elas passam desapercebidas. No caso dessa linguagem, ele usou cooperador, né? Tem alguns que usam auxiliar, ajudante e tal, mas o cooperador, esse prefixo co, seria junto, né? Junto. Seria o operador, então você opera de uma forma junto com alguém, né? Então, cooperador. O operador é aquele que está fazendo algo que está, uma função ali, né? Então, ele está cooperando, ele está fazendo um trabalho junto com alguém, né? Então, ele além de companheiro, ele estava trabalhando de uma forma conjunta com Paulo. Então, às vezes, você vê pessoas que querem, não, eu quero fazer essa obra, eu vou e faço, tal, mas às vezes alguém está precisando de ajuda, né? Está precisando de um cooperador, né? E ele se propôs a cooperar com esse evangelho e cooperar com Paulo, então ele colocou de uma maneira em que essa palavra é uma palavra muito importante, além de companheiro, de estar sempre junto, ele ajudava nos trabalhos, né? E como ele ajudava nos trabalhos, ele falou, esse está preparado, vou mandar ele para lá, né? Então ele se mostrou preparado para isso, né? E isso é legal, né? Exatamente. E aí ele fala, e esse que eu vou mandar, ele, por outro lado, né? Por um lado, né, meu ajudante, né, fez o trabalho junto comigo, como o Edgar explicou aqui. Por outro lado, também é o vosso mensageiro para auxiliar nas minhas necessidades. Então, lembra quando a gente falou lá atrás, quando a gente estava falando sobre a igreja, né, lá de Filipos, que ela era uma igreja missionária, que ela ajudava as pessoas na obra, né, ajudava Paulo? Então, eles ajudaram Paulo através do envio do mensageiro, do Epafrodito. Então, eles mandaram o Epafrodito para auxiliar Paulo nas necessidades, e ele foi, né? Então, é isso que Paulo está falando. Eu vou mandar ele aí de volta, né? Ele é um mensageiro de vocês que veio me auxiliar, né, nas minhas necessidades, porque o pessoal de lá mandaram ajuda para Paulo. Eles ajudaram Paulo muito nas missões de Paulo, tá? E aí, Paulo está falando assim, eu vou mandar esse
esse irmão aí de volta, aí no 26 ele fala, visto que ele tinha saudade de vós, e vós estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Então, é importante que a gente entender esse versículo, ele está falando assim, eu quero mandar ele logo, porque ele está querendo, né, tá com saudade de vocês, porque ele sabe que vocês ouviram que ele adoeceu. Então, agora que ele sarou, ele quer ir voltar lá, né, para tirar essa angústia, que é o que eu falei, não tem o WhatsApp, né, para avisar, olha, ele já saiu da UTI, agora ele já está indo para o quarto. Não tinha WhatsApp naquela época, né? Então, aí ele falou, então vou mandar o Epafrodito aí, porque vocês ouviram que ele ficou doente, então ele está angustiado, porque sabe que vocês ouviram sobre a doença dele. E aí no 27 ele fala, e adoeceu mortalmente. Então foi, o Epafrodito, ele foi levar a ajuda para Paulo, e ele adoeceu muito, ficou perto da morte. Então Paulo está dizendo que ele adoeceu mortalmente. E aí ele fala, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu quero comentar um pouco esse versículo aqui com vocês, tristeza sobre tristeza, tá bom? Então, ele está falando, bom, então vou mandar o Epafrodito aí, porque ele quer ver vocês, está com saudade, eles ouviu que vocês ouviram da doença dele, e como agora Deus o curou, ele sarou, então ele quer ir ver vocês aí, e tirar essa angústia também do coração de vocês. É isso que quer dizer isso aqui. E aí, quando ele explica que ele adoeceu mortalmente, realmente era uma doença bem grave, né? E aí, quando ele fala que Deus se compadeceu dele e também de Paulo, porque assim, dessa tristeza, ele fala tristeza sobre tristeza, porque a gente está comentando sobre a situação de Paulo, da prisão, de tudo. E ainda mais, aí chega alguém para ajudar ele e quase morre, né? Então, duas tristezas. Mas veja bem, aqui a gente vai enfatizar, de novo, quando a gente falou assim, essa aqui é a carta da alegria. Né? A gente está entendendo, e Paulo fala aqui tristeza sobre tristeza, que vai até ajudar a gente a entender essa questão assim, ó. Essas coisas que eles passaram, esse sofrimento, essas coisas ruins. Então, essa tristeza sobre tristeza, a doença do Epafrodito, a prisão de Paulo, né? Ele fala essas tristezas. Isso aí são as tristezas das coisas do mundo, como disse o Edgar aqui, das coisas que a gente passa. E quando a gente fala da alegria, a gente fala que a alegria na obra do Senhor, alegria na salvação, alegria em Jesus, essa alegria é que vai nos trazer força, é que vai nos fortalecer para quando a gente está passando essa tristeza, essa situação ruim. Então fica muito claro. E Paulo fala, podem se alegrar, porque eu estou passando aqui essa tristeza, mas eu estou alegre em Jesus, porque eu sou obediente, estou na obra, e ele me escolheu. Poxa, estou alegre nele. Por isso que eu vou passar essa tristeza que ele fala, é o que ele está passando. A alegria que ele fala é o evangelho, é a presença de Jesus na vida dele. Ele está inserido num chamado que Jesus fez para ele, e ele vai fazer isso com alegria, mesmo que eu tenha essa tristeza aqui do meu amigo sofrendo, quase morrendo, apanhando aqui na prisão, enfim. Então ficou bem colocado essa situação aqui, né? E aí ele comenta aqui, deixa eu arrumar aqui esse avisinho aqui. E aí, então ele comenta aqui, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. 28 aqui, olha só que interessante, muito interessante, né? Então ele fala assim, quero mandar ele logo. Por quê? Porque a gente sabe, né? Ele falou aqui, eles souberam que ele adoeceu, então tem uma angústia lá do outro lado. Então, quanto mais rápido ele for para lá, eles vão se alegrar com ele, com o Epafrodito chegando lá. E vocês se alegrando,
tirando essa angústia, eu vou ter menos tristeza. Paulo também vai se alegrar com essa questão, né? Mas é legal que ele pôs menos tristeza e não pôs essa alegria que a gente está falando. Porque, assim, essa tristeza da situação, da doença, isso é normal da gente, né? Então, quando eles enviar o Epafrodito e eles verem que ele já sarou, beleza. Então, essa tristeza aí já se encerra, né? Essa aí dessa situação, né, passageira que ele teve de saúde. E aí, no 29, Paulo vem falar assim, recebei-o, pois, no Senhor, né? Pastor Vani levantou a mão. Pode falar. Estava tentando achar o microfone aqui. Então, eu acho assim, o que a gente tem que ter em mente, eu acho que o que deixa bem claro aí, é que mesmo estando com Deus, mesmo nós sermos assim, dedicados à obra de Deus, a levar a palavra, a estudar, nós vamos ter tristeza, nós vamos ter problema, nós vamos ter dificuldades, a gente vai passar por lutas, porque a gente não está livre disso. Porque quando você aceita Jesus, não quer dizer que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade. O que a gente tem que entender é que a nossa alegria não está nessas coisas. E que isso não pode me afastar da presença de Deus. Que essa tristeza não pode fazer eu orar menos, não pode fazer eu ir menos para a igreja, não pode fazer eu estar buscando menos a Deus porque eu estou triste, porque eu estou chateado, ou porque eu estou doente, ou porque aconteceu algo na minha família. Então, essa alegria que ele fala é que mesmo triste, eu na presença de Deus eu me alegro. Não vai ser essa tristeza que vai me tirar da presença de Deus, que vai me tirar do convívio com Deus. Porque, às vezes, a gente passa por dificuldades que você não tem vontade nem de sair de casa. Você quer ficar sentado ou deitado no sofá, assistindo televisão e não quer falar com ninguém, não quer ir para lado nenhum. Você não tem vontade de ir para a igreja, você não quer ouvir as pessoas falarem. E é isso que ele está falando, que a sua alegria não está nisso. Não está no que você está passando, no que está acontecendo na sua vida. A sua alegria está em Deus, de buscar a Deus. Porque a nossa alegria está na vida eterna, está naquilo que está por vir. Então é isso que a gente tem que buscar e entender, que não é porque eu estou com Deus, estou com Jesus, que vai ser tudo lindo e maravilhoso. E o que acontecer de errado, entre aspas, assim, né, vamos dizer, não pode me tirar do propósito que é servir a Deus. Amém. Muito, muito, muito bem colocado, porque esse é o sentido da mensagem, né? Esse realmente é o sentido da mensagem. Pastor Vani aqui fechou bem o assunto aí, que é isso que a gente precisa entender, né? A diferença entre essas coisas. E aí, então, no final, quando Paulo já dá o exemplo dos dois, né? Ele enfatiza como eles são obedientes à obra, né? Ele coloca assim, ó, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, né? Com toda alegria, porque são homens que estão na obra, né? Então, não é para receber porque ele passou mal, porque está ruim, não, para receber com alegria, porque eles estão no Senhor, estão recebendo essa alegria do Senhor, porque essa é a alegria que vai nos fortalecer. E aí ele fala assim, honrai sempre a homens como esse. Então, eu até grifei assim, homens como esse, porque realmente a gente tem que dar um valor para essas pessoas, porque o testemunho de vida de homens como esse, ele irradia, ele converte, ele fortalece. Quantas vezes só de ver alguém agindo dessa forma, eu mesmo me fortaleci, só de ver. Às vezes estou passando uma situação e vejo, às vezes dá aquela esfriada, né, que nem o pastor Vani falou, hoje eu não estou afim de nada, tal. Aí você vê um irmão como esse, como o Paulo descreveu aqui nessa carta, e você vê a atitude, o sentimento, como é que a vida dessa pessoa, perseverando, muda até o ânimo da gente. Muda mesmo, né?
Então ele fala assim, honrai sempre homens como esse. Então esses são exemplos que a gente tem que seguir, honrar, né? E entender. Por quê? Aqui finalizando no versículo 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, a carência deles lá, de socorrer Paulo, assim, eles quiseram socorrer Paulo e enviaram o Epafrodito. E ele cumpriu, né, esse objetivo, mesmo ficando à beira da morte. Porque Paulo deixa claro aqui no versículo 30, por causa da obra de Cristo. Então, esse é um testemunho que a gente tem que carregar para a gente, né, como um ensinamento, como um fortalecimento, tudo que a gente viu aqui nesse capítulo 2, quando Paulo fala, né, dessa questão da alegria de servir para a obra, a alegria de estar com Jesus, da alegria de ter uma vida com Deus, que essa alegria vai nos ajudar a passar pelo vale, pelas tristezas, pelas nossas dificuldades. Então, ficou bem claro isso daqui. E aí, a partir daqui, a gente vai começar no capítulo 3. Então, vamos mudar um pouco o assunto, né? Mas aí isso vamos deixar para o próximo domingo, porque aqui agora só falta 5 minutos, e eu vou também pedir passar aqui para o pastor Claudio Giovanni, fazer aqui as considerações finais e orar para a gente estar encerrando. Porque no próximo, nossa, a gente tem muita leitura bacana também no capítulo 3, viu? A gente vai conhecer muita coisa legal, a gente vai conversar bastante aqui, viu? Mas grandes ensinamentos a gente já viu aqui também no capítulo 2, né? Pastor, amém. Glória a Deus. O pastor Claudio Giovanni fica tão sério, né? É muito importante isso, né? Como eu falei, a gente entender que não é pela gente, né? Não é por nós, é para Deus. Então, quando eu faço para Deus, tem que ser independente da minha situação, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou sentindo. É para Deus que eu estou fazendo. Não é para minha glória, não é para eu ficar bem, não é nada disso. É tudo para Deus. Então, a minha alegria tem que estar nisso, de que eu estou adorando a Deus, que eu estou fazendo o serviço de Deus. E Paulo deixa isso muito bem claro, né? Que a alegria dele está nisso, e a alegria nossa tem que estar nisso, né? Não em momentos, é lógico que a gente passa momentos de alegria em família, com amigos, que é importante, mas não são só nesses momentos de alegria, né? Nesses momentos de alegria que a gente vai glorificar a Deus, porque às vezes a gente passa por uma dificuldade, e essa dificuldade vai fazer com que a gente cresça, com que a gente entenda os propósitos de Deus. Por isso que a gente jamais deve perder a alegria de estar na presença de Deus. Amém? Então vamos Amém. orar para a gente encerrar. Não sei se o Edgar quer falar alguma coisa. Acho que não dá tempo, né, também. Então vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por esses ensinamentos. Agradeço aí pela vida do Marcelino e do Edgar, que tem se empenhado em trazer e esclarecer, ó Pai, a tua palavra, nos trazer entendimento, um entendimento mais claro daquilo que precisamos aprender e entender. E que possamos, ó Pai, estar colocando em prática, não só aprender e entender, mas possamos colocar em prática nas nossas vidas. Possamos realmente colocar todo esse ensinamento no nosso viver. Agradecendo o Senhor por tudo, que o Senhor nos abençoe, nos dê um bom culto à noite, que o Senhor traga as pessoas para ouvirem mais de Ti, continuarem aprendendo e ouvindo da Tua palavra, Pai. O Senhor nos abençoe, nos dando bom dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Amém. até Paz do Senhor a noite. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa noite. Tchau, Deus abençoe. À noite nós não estamos